eu sou a Camila Grasso. Eu sou a Fernanda Costa. Eu sou Juliana Esperandil. Eu sou Luiz Gama. O tema de hoje é o que é e o que não é a psicanálise. Seja bem-vindo, você está no Papo Furado. O que é e o que não é psicanálise? É interessante, por que a gente vai falar disso, né? Por que é tão difícil definir a psicanálise? Talvez porque a psicanálise seja plural. A gente fala de uma psicanálise, a gente fala que as psicanálises não tem como ter duas análises iguais, né? Então... Quanto está a população hoje? Está 7 bilhões? Porque para mim tem 7 bilhões de respostas do que é psicanálise. É uma resposta que é ad infinitum, né? Assim como é um analista para cada analisando, né? Uhum. Isso faz também diferença. Para cada analista e para cada analisando, a experiência vai ser diferente a cada análise, a cada sessão. Não lembro agora se foi Freud ou se foi Lacan que falou que cada analista tem o papel de autorizar cada sessão, cada análise a cada sessão, né? Para cada analisando. Eu não lembro. Cada sessão é uma nova psicanálise. Cada início aliás, de sessão eu iria é uma até nova psicanálise e cada fim de análise é um fim de sessão de alguma maneira, né? E respondendo ainda essa pergunta, que, aliás, pode ser respondida com outra pergunta, será que é possível responder, né, o que é? Né, porque eu acho que soma também, são muitas coisas que somam, né? Estilo do analista, né, também entra nessa história, né? A questão de uma desconstrução eterna, né, porque muita gente acha que vai chegar, né, e vai ter um monte de resposta, né, enfim, que a gente vai dar uma espécie de conselheiro, né, uma coisa meio assim de dizer, de dar direcionamentos. Quando a gente vai muito na contramão, assim, né, do que atribui, não é coisa de atribuir sentido, né, a gente vai nessa contramão, né. Então é sempre desconstruir, inclusive, o que o sujeito construiu como fantasia para si, para ele poder viver, inclusive, né? A gente vive nisso, mas uma hora isso cobra o preço, né? Essa fantasia, os seus sintomas, né? Isso cobra um preço às vezes muito caro, e aí sim a gente vai lá desfazer esse destino que já estava feito, digamos assim, né? A gente vai desviar um pouquinho da rota, né? Isso é bastante sofrido, mas é a coisa mais linda que existe, tá? Sim. Eu concordo com isso que você fala, e isso me gera até uma outra questão, que é pensar o que é e o que não é psicanálise, e pensar o próprio movimento, né, de Freud e de Lacan. Freud, numa tentativa de sistematizar, né, e tornar a psicanálise de alguma maneira possível, e Lacan, numa releitura de Freud, que se propõe a dizer o que se tem sido feito, né? O que se tem sido feito agora com o que Freud construiu e com a maneira como se lê a psicanálise. Então, eu acho que antes de se pensar se há, se não há, o que não é, talvez também fosse interessante pensar assim, o que movimenta essa experiência de análise, né? Talvez só seja possível também responder a isso através do movimento de participar de uma análise, né? De fazer uma análise, se debruçar sobre uma psicanálise. Os efeitos que isso vai ter fora também, né? Porque eu falei muito aqui, fiquei falando pra caramba, mas foi tudo assim num âmbito muito clínico, muito de consultório, né? Mas isso vai ter implicações fora também, no social, né? Claro, porque a psicanálise, ela sobrevive não só de consultórios, mas a própria troca que a gente faz na polis, a troca que a gente faz entre pessoas que não conhecem o que é uma psicanálise, que não fizeram uma análise, e talvez seja essa troca que a gente está fazendo agora, né, no caso. Isso. Então, o inconsciente, a gente não se livra dele, né? E o inconsciente, ele não está lá só na hora da análise. Ele vem e a análise é um momento mais privilegiado para ele vir à tona. Mas o inconsciente está aqui a todo momento. E vocês vão ter muito exemplo disso que a Camila está falando. A gente não se livra do inconsciente. Tá perguntando a gente vai aí, por que tem um boneco bastante em todas as filmagens, acho que vai ter tropeço para contar alguma coisa, né? É bom que tenha também, né? Isso que você falou, Nanda, me lembrou uma coisa assim que é polêmica, mas eu acho interessante de pensar. Óbvio, aqui somos 4 psicanalistas lacanianos, mas
quando a gente fala da psicanálise aqui, a gente fala no âmbito lacaniano. Então, será que não é psicanálise se não for no âmbito lacaniano, né? Assim, isso é bem polêmico, mas é uma questão. Porque às vezes a gente fica muito, né? Lacan disse que é assim, mas, bom, tem outras coisas circulando aí com a psicanálise, desde Freud e com Freud. E Lacan fez todo um movimento importantíssimo de voltar a Freud, reler algumas coisas, né? Retomar. E eu acho que Lacan reinventou a psicanálise, porque ele fez mudanças clínicas e teóricas importantíssimas, né? E ele se dedicou muito a responder perguntas que ficaram abertas para Freud. Ele entra para a psicanálise pela psiquiatria, né? Pela psicose, pela paranoia, e foram questões que ficaram abertas em Freud sobre a possibilidade de um tratamento psicanalítico com a psicose, por exemplo. Mas aí eu acho que a gente já vê um efeito da própria psicanálise, né? Porque a gente só sabe no a posteriori. Aí eu fico pensando, vocês estão falando, eu estou pensando, será que o movimento do Lacan já não seria um efeito a posteriori da psicanálise do Freud, sabe? Assim, daquilo que a psicanálise causou, do que o Freud causou a ele. Sim. Certamente só foi possível construir o que ele construiu por causa do Freud, né? É porque quando você coloca, né, o que é psicanálise, eu fiquei pensando aqui, a gente não tem como responder, mas pensando numa associação livre, o que vem à cabeça, duas palavras me vieram à cabeça, que foi desconstrução, que acho que não tem uma palavra melhor, e o a posteriori, acho que são coisas assim fundamentais no processo de uma análise. E a desconstrução, ela vai muito no sentido, inclusive, que a Dominique Fingerman fala no livro dela, né? Deformação do analista, acho que é esse o título, que é uma forma muito interessante de você pensar, porque aí tá aí outro tema polêmico, que é a formação do analista, né? Como é que um analista se forma? E quando ela fala, né, de deformação, você fala de desconstrução, a gente pode começar a pensar que para se tornar analista é preciso fazer uma análise e é preciso desconstruir, né, deformar algumas coisas que foram construídas no nosso psiquismo e se deparar com tudo isso, né? É preciso entender no real da coisa, para além dos estudos que a gente faz, para além da supervisão, não que sejam em graus de importância diferenciados, o quanto a análise pessoal se torna algo essencial, né, para fazer um analista. Isso, Cami, me lembra também uma outra coisa que eu associo à psicanálise também à pluralidade. E aí nos coloca num pensamento que é a gente não supervalorizar a leitura feita de Lacan, né, através de toda a construção de Freud, mas de saber que as leituras são múltiplas, né? Sim. E de que tem uma única coisa, talvez eu diria duas, que vai recortar todo esse processo, que é a gente pensar um pouco na ética e na política da psicanálise. E talvez talvez esses dois pontos sejam fundamentais para a gente poder pensar, então, como construir esse conceito do que é uma psicanálise. Eu acho que tem aí uma linha tênue, mas tem uma linha que pontua muito claramente de que lugar nós falamos, enquanto psicanalistas ou enquanto psicanalizados. E aí você tocou num assunto que eu também acho polêmico, a questão da ética, né? O que é ética? Tá vendo como é que é ad infinito? É difícil, é uma cadeia, né? Acho que não é à toa que Lacan fala da cadeia do significante, né? Fica uma coisa vai puxando outra. Nesse caso, sem ponto de basta, né? Porque é interessante também falar da associação livre, né? Porque a psicanálise, eu acho que o difícil da psicanálise, tanto para definir quanto para formar analistas, é a coisa de não ter regra. Não tem regra, não tem tipo, você vai e a sua sessão vai durar tanto tempo, a sua sessão vai acontecer tantos dias na semana. Não é dessa ordem que a gente trabalha. A única regra é a regra da associação livre, que inclusive é uma regra impossível, porque a gente fala associe livremente, sabendo que a pessoa não vai conseguir associar livremente. Ela sempre vai voltar para aquele ponto onde ela está fixada, que é justamente por
por isso que funciona, né? Porque ela volta sempre naquele lugar que precisa ser trabalhado, que fala da posição dela diante do mundo, a forma como ela interpreta as coisas, a forma como ela deseja, a forma como ela está nesse mundo, que às vezes faz ela sofrer, né? E é só a partir dessa repetição que aparece em associação livre que a gente consegue tocar nisso, né? Curioso, né? Se o Freud sujeito fala de tiver uma afim, né, regra. também, né? Sim. Né? É Tem as curioso porque Freud resistências. Freud fala de uma regra e outras recomendações, mas de fato o que trabalhamos é dessa ordem, né? Da ordem da associação livre, que não, como a Ju falou, não é tão livre assim, mas é só assim que é possível se tocar nesse ponto, né? Nesse ponto ali chave, central talvez. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito da ideia de que a cada análise que o analista autoriza, há ali um laboratório, justamente porque não há regras a serem seguidas, há recomendações. Né? Então, o que é certo, o que é errado? Não sei, vai depender muito do sujeito que a gente está escutando. Né? Eu gosto muito dessa ideia. E também da questão de que há um rigor a ser seguido, não uma rigidez. Acho isso também muito importante. Porque as pessoas acham, né? Os analisandos chegam e aí se preocupam com o tempo, com hora. Quando a gente fala que não é assim, que é só falar, eles ficam um pouco desconcertados, né? Não sabem muito bem para onde ir. E depois se dão conta que funciona. E isso, para mim, é espetacular. Essa coisa de estar desconcertado, eu acho que é justamente aí que pega, né? Porque aquela coisa, o que que eu vou fazer com essa liberdade? De falar qualquer O coisa. Como pagode. assim falar qualquer coisa? Mas né? É uma frase Exato, que, nesse exato. caso, cabe muito bem. Porque é uma questão. Como assim qualquer coisa que vier na cabeça? Não me vem nada na cabeça. Não tenho nada para falar. E aí são os dias que saem as melhores coisas da análise, né? Mas Claro, a a resistência tá... dificuldade de fazer com essa liberdade, né? De como assim você está me perguntando que preço que eu quero pagar na minha sessão? Como assim você está me Isso é sempre perguntando? estranho, né? É sempre Né? estranho. Como é que eu vou dar o preço do seu trabalho? Não estou entendendo isso, não, isso vem. O que eles não se dão conta é que o trabalho não é só nosso. Claro que tem o trabalho do Exato. analista, mas quem trabalha mais em análise é o analisando. Sem o trabalho dele, do sujeito do inconsciente, não há análise. A gente já subverte desde aí, né? Já chega falando, e aí, quanto que você quer pagar por isso aqui? Porque quando você pergunta também, você está responsabilizando o sujeito. Sim. E colocando Agora, ele não é para uma trabalhar. pergunta tipo aquele cara que foi processado lá da Casa de Bahia, não. Não é o quer pagar quanto. É o quanto você quer investir na sua análise, Em né? você. Aí entre parênteses, né? Aí bota um parênteses aí, porque a gente não vai falar isso, senão a pessoa não vai entender nada. Mas entre parênteses, já que o seu sintoma é caríssimo, né? Sim. Como é que você Quanto vai você quer pagar para contrabalancear se isso? livrar dele? Quanto você quer pagar para se livrar dele? Quanto você pode, né? É uma moeda de troca, né? Uhum. Quanto você vai investir nesse espaço, né? Para poder lidar de uma forma melhor com isso que te atormenta, que você não sabe muito bem o que é, mas que te faz repetir situações que você não sabe muito bem como sair disso, que te pega em lugares que te faz sofrer, né? Então, será que tem um preço para isso? Qual é o preço que você quer dar para isso? Preço e valor são coisas diferentes, né? Por isso que analista tem essa mania de falar investimento em tudo. Eu entendo, sabe? Antigamente, na época da faculdade, eu achava isso chatíssimo. Pô, todo evento que eu vou de psicanálise está lá, não está valor, está investimento. Pô, é coisa mais pomposa. Mas realmente, assim, até na formação, e os congressos de jornadas fazem parte, inclusive, dessa formação, né, do analista, a gente leva trabalho, a gente vai escutar trabalho, não sei o quê. É sempre um investimento, né? Às vezes um pouco caro demais, na minha opinião, mas assim, é um investimento também. Uhum. Alguns eventos. Até para que se Tem essa torne, de coisa. alguma maneira, desejo, né, gente? Assim, que o sujeito possa sair desse ciclo de tanto sofrimento, de que consiga responder de um lugar ou outro, né? Uhum. E isso, de fato, é caro, mas é um investimento, né? É preciso investir nessa mudança de posição. É caro, mas assim, é caro porque vale o lugar que você ocupa na vida, né? Vale a sua forma de lidar com as coisas. É uma mudança que atravessa o sujeito de uma forma impagável, né? Assim, a mudança de posição Caminho sem volta. subjetiva que a gente vê é um caminho sem volta e é muito bonito de ver, né? É muito bonito de ver a construção, o que a gente pode fazer com isso, porque a gente fica pensando assim, né?
o sujeito tem uma história de vida super difícil e tal, não sabe muito o que fazer com isso, vai fazer análise. Não é que a história de vida dele vai mudar. A história está escrita, a história foi isso aconteceu. Mas a forma como isso que aconteceu impactou ele pode mudar, a forma como ele vai lidar com isso. E esse que é o ponto, né? Não tem como a gente apagar uma história de vida de um sujeito, não tem como. Mas tem como ressignificar, né, Ju? Tem como ressignificar. Construir um novo olhar sobre essa história, né? Talvez não um olhar tão fixado, mas um olhar mais diferente, plural. É um aprender a saber o que fazer com isso, né? O que eu vou fazer com isso? E aí o sujeito passa a poder deliberar, escolher realmente. Não uma escolha tão inconsciente e fixada, né? Mas uma escolha... Eu sei o preço que eu vou pagar e eu estou disposta a pagar por isso. E está tudo bem. Né? E também é ético por parte do... Enfim, também eu acho que faz parte da posição do analista chegar e ouvir daquele sujeito que ele, não, por exemplo, não quer mais saber, né? Às vezes não quer saber e ponto final, entendeu? Mas, na verdade, essa posição de não querer saber, ela é um paradoxo na psicanálise. Sim. Porque você entra em análise, eu gosto muito de dizer que a análise é poema e amor, né? Um processo de análise tem a ver com poema e com amor. Poema tem a ver com como os sons tocam a gente e o que a gente faz com esses sons, né? Como a gente sentiu isso. Porque para além das palavras que marcam, tem os sons, né, que marcam. E quando você entra em uma análise, a gente fala de transferência, que Freud vai dizer que é o amor, né? A análise implica em uma mudança de amor logo nessa entrada em análise. Porque pela primeira vez é um amor que implica querer saber. É um amor que se une ao saber, né? Você ama, de certa forma, aquele analista, quer dizer, você idealiza que aquele analista sabe algo sobre você, que aquele analista tem um certo poder de te ajudar em alguma coisa, porque algo do ideal toca ali e porque você acha que ele sabe sobre algo que te faz estar ali, né? É sobre isso. Então, isso já provoca uma mudança da posição subjetiva de que o sujeito estava antes de ir, porque antes dele ir, o sujeito está sofrendo, geralmente, mas ele não quer saber sobre aquilo de fato que está fazendo ele sofrer. Ele quer simplesmente estar bem. Só que, para estar bem, às vezes você precisa lapidar um pouco o que está te fazendo sofrer. Então, isso é meio paradoxal, né? Esse é o ponto que eu estava falando. Assim, quando chega nesse ponto, aí que tem a escolha do sujeito. E aí? Continuo nisso? Não. E aí? Aí você vai ficar, você deve continuar, você deve não sei o quê. Assim, a gente pode, né, falar que há caminho ainda, como diria o Freud, né, caminho, né? Que ainda há caminho. Né? Mas, enfim, não sou eu que vou andar, né, ali. Né, é quem está fazendo. A gente pode oferecer, né? Mas o sujeito que vai aceitar ou não. E tem assim, tem os tempos do sujeito, né? Os tempos em que é preciso ter a delicadeza de saber se aquele sujeito realmente suporta saber daquilo e se haver com aquilo. Exato. Porque senão se torna algo muito selvagem, se torna muito, né, de uma outra ordem que não é uma psicanálise, né? Então, assim, também saber ter a delicadeza, né, enquanto analista, de ouvir aquilo que o analisando está falando, mas também de saber o tempo de trazer para ele alguns questionamentos, isso é fundamental, porque senão a gente sai dessa posição, né? A gente já entra quase numa posição perversa. É muito fácil aí. Sim. É muito fácil aí. Isso que você está falando, Nanda, é fundamental. A gente estava conversando sobre isso essa semana já, né? Num dos cartéis da vida. O quanto que a gente gosta pouco, né, Cami? A gente fala, essas coisas que o analista o que é isso? Analista detesta. Analista detesta isso, negócio de cartel. Chatíssimo. Pois é. Aí, em um desses, a gente estava falando sobre isso, assim,
do quanto é devastador para um sujeito quando alguém chega e explode na cara dele uma verdade que ele não tem condições de lidar com aquilo. Quando um sujeito chega em uma análise, né, com um sintoma que faz ele sofrer, a gente precisa levar em conta que aquilo foi construído. Não é qualquer coisa, né? Aquilo foi construído para poder lidar com coisas que eram difíceis de lidar. Foi a forma que ele conseguiu lidar. Então, você não chega destruindo, até porque Freud fala, né? Se a análise fosse para dizer tudo que o analista percebe, o analisando podia só ler uns livros sobre psicanálise e estava tudo certo. Não é sobre Já isso. estava resolvido, né? Pra quem não sabe, Freud tinha um grande humor, tá? Você aí que se interessou em saber mais dos textos do nosso querido velhinho, então é muito bem-humorado, tá? Eu adoro que às vezes as pessoas não leem o texto inteiro de Freud. Freud passa a maior parte do texto falando de uma teoria que no final ele vai dizer, mas isso não tem o menor sentido por causa disso. E a pessoa lê metade do texto e está dizendo, Freud, ele era a favor aqui, o texto, eu li 10 páginas e falava disso, só que as 10 outras eu não li, no caso, mas ele era bem irônico, né? Sobre essa questão, né, do que o sujeito pode suportar ou não ouvir, eu lembro, acho que foi numa das primeiras aulas da faculdade, nem era uma matéria de psicanálise especificamente, mas era uma matéria que estava apresentando, né, várias possibilidades, né, da psicologia. Cabe aqui ressaltar que a psicanálise não é uma linha teórica da psicologia, mas é apresentada na faculdade, né? Isso aí também é outra polêmica que a gente pode conversar, talvez mais para outro dia, porque é muito assunto, né? Mas o professor chegou e falou duas coisas. Primeiro que não se faz uma faculdade de psicologia para se resolver os seus problemas. Vai fazer uma análise. Ele era analista, né? Só nisso, metade da turma vai embora. Vai embora. Mas é verdade, assim... Mas a maior parte do pessoal que faz curso de psicologia desiste antes do final do curso. Muita gente. Muito. Isso é uma verdade. A minha turma, 1/3 da turma só se formou do início. A minha também. E outra coisa que ele falou, e que isso ficou muito marcado na minha cabeça, e só hoje olha o a posteriori aí, né? Só hoje eu consegui entender realmente o que ele quis dizer naquela época, e olha, isso tem tempo, é que uma análise é para todo mundo, mas não é para qualquer um. Adoro essa parte. Porque não é todo mundo que consegue suportar o que uma análise propõe. Isso e a gente tem que saber respeitar. Né? A sensibilidade e delicadeza que a Fernanda estava falando. Exatamente. Porque também tem esse estigma sobre o analista de ser uma pessoa muito dura de vez em quando, né? Assim, uma coisa muito... Às vezes as pessoas ficam com medo. De que uma psicanálise só é feita através do silêncio do analista, aquele silêncio enigmático, né? Aquele analista com relação mudo. a isso, eu queria só dizer aqui, já que estamos pro Brasil aqui, sempre quis falar isso, tá, gente? Estamos aqui pro Brasil. Olha, tem gente na Europa aqui também, então assim, é relativo. É que vocês com esse sotaque aí eu esqueço. Mas, enfim, até esqueci o que eu ia falar, tá vendo? Agora... Você estava falando sobre o silêncio do analista. O analista mudo. Eu queria desconstruir a coisa do... É porque só aparece assim nos filmes, né? Clichê, né? O clichê dos filmes só aparece com silêncio e com caderninho. Verdade. A gente não fica anotando nada, não. Eu não estou dizendo que isso é proibido, porque a gente vai ter que cortar essa palavra muito aqui, né? Sim, com relação a esse tema de hoje. Assim. Mas, assim, no geral, a gente não se fica escrevendo, anotando, porque você perde o que está... Isso inclusive, é um conselho do Freud. Né? Sim. Senão você perde o que está falando do sujeito, enquanto quando você fica preso naquele significante que você cismou ali. Ele disse aquela você coisa. Você sai da atenção flutuante, né? Eu ia falar disso agora. Então, a gente talvez possa dizer que existam duas regras na psicanálise, né? A associação livre por parte do analisando e a atenção flutuante por parte do analista. Isso, cara, exato. Que é sensacional, porque às vezes, para ver o que é a atenção flutuante, né? Acho que tem gente que não sabe direito o que é. Mas é a coisa de não ficar apegado a palavra por palavra, vírgula por vírgula do que aquele sujeito diz. E às vezes, como a gente gosta de falar aqui de tropeço, é bem no tropeço mesmo que a gente vai em cima, né? Porque às vezes disse uma palavra querendo dizer outra, às vezes fala um negócio que você fala assim, nossa, nessa frase não
saiu meio atravessado isso aí que ele falou, o que é isso? E às vezes você pega... Né? Sim, às vezes você puxa um significante desses, né? E sai assim... Abre a caixa de Pandora. Cachoeira de coisa. Caixa de Pandora. Né? Que isso poderia dizer. Então, assim, não é sobre o discurso inteiro, vírgula por vírgula, palavra por palavra que está sendo dito. E, inclusive, uma das formas de interpretação é mudar a vírgula de lugar, né? Mudar a entonação. Isso é muito maravilhoso. E aí é o que a gente se atenta ao fato de que não é sobre o discurso, né, o texto em si, mas sobre a lógica do que aquele sujeito está trazendo através daquela fala. O que ele está querendo te contar? Falando daquela maneira, usando aquelas palavras, né, se portando diferente, corporalmente até, ao falar algumas coisas. Então, assim, tudo isso é um conjunto que faz parte dessa atenção flutuante, né, que cabe ao analista. Escutar é diferente de ouvir, né? E tem uma coisa importante aí também. A gente estava falando, né, sobre respeitar o tempo do sujeito, para poder interpretar, de não sair jogando umas coisas assim que a gente percebe na cara do sujeito de qualquer jeito. O analista, o que ele faz, de fato, é interpretar aquilo que foi dito. Então, o analista, ele não inventa coisa e sai dizendo, né? Assim, ele pega aquilo que está sendo colocado e ele reinterpreta. Então, na verdade, a primeira interpretação vem do analisando, porque quando o analisando chega com um sonho, por exemplo, ele fala, não sei o que esse sonho tem a ver com nada. Sei lá, porque eu sonhei com isso, não tem nada a ver. Aí dá-se um tempo, ele começa a falar foi feito para isso, coisa, né? A estrutura do sonho foi feita para isso, né? Para o sujeito falar justamente né? isso. Mas aí ele para um momento e fica assim, não tem nada a ver com nada, aquela resistência legal que a gente conhece, que sempre rola. E aí, depois dessa pausa, o sujeito começa a falar de algum tema que tem super a ver com o sonho, mas ele não se dá conta da ligação que tem, né? E aí a nossa interpretação vai lá e faz, você está se escutando? Olha o que você acabou de falar. Mas a gente não chegou ali e jogou coisas, né? A gente pegou e deu uma costurada ali e falou, peraí, olha só isso aqui que você acabou de falar, você não está se ouvindo? Às vezes o sujeito senta na cadeira, começa a falar desde o início aquilo, mas não se dá conta, e no final da sessão ele reclama, isso aconteceu até recentemente, reclamou, mas eu queria falar sobre isso, sobre X, né? Não vou entrar em detalhes aqui. E aí eu cheguei e contei, eu falei assim, oi? Estamos para o Brasil. Eu cheguei e falei assim, mas você se deu conta de que você está falando disso desde que começou? Desde que você sentou aqui? E aí a pessoa falou, é verdade, mas vem tão cifrado, né? A gente precisa ouvir o que está nas entrelinhas e ajudar esse sujeito a ouvir, né? Porque não só o sonho tem muito disso, né? O sonho está completamente cifrado. Às vezes é algo que é tão impossível para o sujeito que falar e se dar conta, né? Que é só dessa forma, disfarçada, né? Que pode aparecer. E eu, sinceramente, eu acho isso impressionante. Sei lá, eu sou apaixonada pela psicanálise, né? Então... Todos, né? Eu vou começar a babar aqui falando do negócio de psicanálise. É impossível você ficar entediado assim, como um analista, porque foi como eu falei, assim, é o que eu acredito, né? São 7 bilhões de psicanálises, né? Então é sempre novidade, né? Você sempre aprende, né? Com cada paciente a gente aprende. Não, é a cada paciente e a cada sessão. Isso, essa sua fala me fez lembrar, Cami, do fato de que a gente, com a nossa escuta, a gente devolve ao sujeito aquele lugar que é de se dar conta do que se fala, de se ouvir o que se fala e de tomar para si a sua fala. Isso é muito bonito, né? Quando a gente vê um processo de análise, quando a gente vê analisando os que estão há um tempo em trabalho, né? E se dando conta daquilo que se fala, de que lugar que essa pessoa responde e o que fazer com isso de uma outra maneira. Isso é muito bonito, né? Não tem como você pensar, nossa, eu sei que existem muitas as críticas para com a psicanálise, muitas pessoas dizem que o psicanalista sustenta esse lugar de mestre diante dos sujeitos, enfim, mas quando eu vejo o processo dos analisandos respondendo de um outro lugar, se dando conta da sua própria fala, dos seus desejos, dos impasses também, isso é que é o bonito, e eu acho que é isso que faz os meus olhos ainda assim brilhar cada vez mais,
né, no trabalho, no lidar da psicanálise. Acho que não só o processo dos analisandos, né, Fê? O nosso processo de análise. Claro, a Fernanda está podendo dizer isso porque ela está em um processo de análise. Exato. Né? Exatamente. É incrível. É por e isso é maravilhoso, porque assim, se a gente começa a falar do lugar de analista sem ter passado por uma análise, qual a diferença disso e um delírio? Ah, boa pergunta. Eita! Deu Excelente pergunta. A psicanálise, para alguns, pode parecer uma paranoia, né? Sim. E pode ser uma paranoia. Mais para uma esquizofrenia. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo da gente falar nesse tema, né, do que é e o que não é psicanálise, porque a gente precisa ter assim, na nossa cabeça que a gente não é, enquanto psicanalista, a gente não é testemunha de Lacan nem testemunha de Freud. A gente não tá, tipo, fazendo uma coisa religiosa de, nossa, Lacan falou tudo e a gente tem que seguir ao pé da letra que ele falou e Freud não tem nada também. mais anti-psicanálise que isso. Não é sobre isso. Então, assim, eu estava conversando com o Fernando outro dia também, cartel, né? Aquela coisa do cartel. Sobre pessoas que falam assim, Freud está tão ultrapassado, por que a gente ainda lê Freud? E eu fico pensando, essas pessoas que falam isso, de que lugar elas estão lendo Freud? Uhum. Porque é óbvio que Freud falou besteira. Freud é um sujeito que nem teve análise, ele fez autoanálise. Então, assim, ele tinha as questões dele, que vão aparecer em algum momento, né? E também não é que o sujeito que faz análise vira um super-herói também, não. A gente continua sendo sujeito com defeitos. A gente vai errar, gente. A gente vai falar besteira. Aqui mesmo, no Papo Furado, a gente vai falar muita besteira. Se preparem para ouvir besteiras de vez em quando. O furo tá aí para todo mundo. As pessoas, às vezes, eu acho que elas leem a psicanálise de um lugar muito equivocado, do tipo, nossa, mas como é que você pode ser psicanalista se Freud falou tal coisa, se Lacan aqui estava equivocado? Sim, mas em outros momentos ele fez umas coisas tão extraordinárias que sustentam uma clínica que é tão bonita, que a gente vê na prática o que isso faz, né? Que é desse outro lugar. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado na psicanálise para não tomar o discurso do lugar religioso. E isso tem a ver com o que a Fernanda estava falando do psicanalista como mestre, né? O psicanalista não é para ser mestre. E até porque isso também coloca a gente a pensar o que seria então o final de análise, porque me parece que tem um imaginário muito forte sobre o fim de análise enquanto um analista dono da certeza. E eu penso que talvez não seja muito por aí, né? De que certeza é essa? É uma certeza paranoica? A certeza de que saberemos tudo sobre cada paciente que chegará ao nosso consultório, né? Então, assim... Essa certeza é meio difícil. Você não sabe, essa é a certeza do impossível. A gente não sabe, né? Nem da gente mesmo, como é que vai saber do outro, né? Isso. Não é? E esse saber que a gente tem, que permite a gente operar como analista, não é o saber sobre o paciente, é o saber sobre o inconsciente, sobre a forma como o inconsciente opera. Isso. Então, quando o paciente entra no meu consultório pela primeira vez, eu não sei nada sobre aquele sujeito. O que eu vou falar daquele sujeito? Eu não posso falar nada enquanto ele não abrir a boca e não começar a falar sobre ele. Desculpa, mesmo depois dele falando, a gente ainda tem que ouvir mais, e mais, claro, e mais. Não, a gente sempre tem que ouvir mais. Não é? Sempre tem que ouvir mais. Mas às vezes é muito engraçado, porque às vezes a gente vai num lugar assim, X, e aí a pessoa fala, você faz o que da vida? Eu sou psicanalista. Então, me descreve aí, o que você acha de mim? Então, eu acho que você tá assim, levando a minha profissão, você tá confundindo. Eu não sou mãe de nada, eu não trabalho. Não tem bola de cristal, né? Eu não é dessa hora eu vou trabalhar, eu vou trabalhar outra coisa. Muito bom falar disso, que desconstrói alguns imaginários realmente sobre o analista, né? Sobre esse suposto saber. A Fernanda estava falando da questão no final de análise, né? Na hora me veio o texto do Freud, análise terminável e interminável. Será que existe um final de análise? Olha, eu sei que existem vários. Sim. Existem vários. De uma mesma pessoa que eu tô falando. De uma mesma pessoa. Sim. E com analistas diferentes. Né? Para quem tem a possibilidade de fazer análise com analistas diferentes, em tempos diferentes da vida, há finais de análise. Né? Por que não? Mas com o mesmo analista também. Eu acho que o que o Luiz está trazendo é aquela coisa de que a gente não acorda de um dia para outro e fala assim, terminei minha análise. Hoje eu acordei completa. Eu terminei minha análise. Estou ótima. Maravilhoso. Não é assim, né? A gente vai dar várias voltas. Ninguém vai estar completo. Já começa daí. A gente, quando termina a análise, a gente se sente mais furado do que como começou, normalmente.
Que inferno. Desculpem. Desculpem os spoilers. Mas Juliana eu acabou juro... de espantar todo o público agora. Ai, mas eu juro que é agradável. Eu juro que faz bem, gente. Mas você imagina como é bom você não ter que ser perfeita? É ótimo. É libertador. E vamos prestar atenção na palavra, né? Libertador. Exato. Agora, enquanto Interpretação Freud analítica não aqui. sabia... Agora, enquanto Freud não sabia o que dizia, gente, basta ler o Mal-Estar na Civilização, né? É o que a gente está passando hoje aqui no Brasil, assim, no mundo, mas No mundo. mais propriamente dizendo no Brasil, né? E Lacan também super atual, falando da angústia da ciência, né? Sim. Tá onde isso? Tá no Triunfo da Religião? Não lembro se tá acho que é no Triunfo da Religião, que ele fala dos cientistas angustiados e tal. Tá muito atual, assim, muito atual. É uma constante tentativa de tapar o furo, né? Que é na ordem do impossível. Sim. É por isso que causa angústia, óbvio. Você vê muito E o isso, quanto isso angustia. nas equipes, por exemplo, de saúde mental, né? Quando você está de frente com uma situação onde o sujeito, na psicose, é difícil compreender quando você está sob o discurso de um furor sanandes, né? Que é o que o Freud falava para a gente não ter, né? A gente querer curar. É muito difícil para você que tem um imaginário do que é normal, do que é da normalidade, né? Sacar que o delírio que aquele sujeito está construindo é a tentativa dele de se curar. De curar. Né? Então, aí fica essa angústia que até adoece muita gente. Assim, né? Eu vi muito isso em equipes de saúde mental, assim, né? Sim. Principalmente. Sim, compartilhei dessa realidade aí. Eu via muito essa angústia no pessoal que trabalha com saúde mental, do tipo, poxa, eu fiz de tudo para esse sujeito morar nesse lugar, porque ele tinha tudo lá, casa, não sei o quê, do jeito que ele tinha que estar. Como assim ele tinha que estar? Ele não queria estar. Você não está ouvindo o que ele está falando, né? E o quanto a psicanálise é esse exercício do não é o que é bom para mim, é o que é bom para ele. O que é bom para mim tem a ver comigo, né? E aí essa pergunta do que é normal vira assim uma coisa extraordinária que a gente pode explorar por 3 dias aí seguidos sem parar de falar. Sim, eu estou adiantando temas aqui, temas. Não, a gente volta ao assunto da ética, né? Exatamente isso que eu ia dizer. Qual é a ética da psicanálise? Exatamente isso que eu ia dizer, assim, que isso já norteia a gente para pensar de que lugar a gente fala, né? E de que lugar a gente responde enquanto psicanalistas. Então, acho que esse exemplo que você trouxe fica muito claro, tanto a Ju quanto o Luiz, fica muito claro para se pensar isso. É pelo bem de todos ou é a resposta que aquele sujeito, que é possível para esse sujeito? E não se frustrar com isso, né? Assim, e sim ouvir isso que você falou, o que é possível para ele, né? E mas ele vai te dizer... que você se frustra, né? Você se frustra porque você está querendo que a pessoa haja do jeito que você quer. Porque você está impondo a sua ideia, o seu desejo. Por isso que você está frustrado, né? Aquela coisa, você nunca se decepciona para além disso, né? Você nunca se decepciona com quem você não tem nenhuma ligação afetiva, porque você não espera nada. Mas aí então, você, nesse momento você não está no lugar de analista, né, Ju? Você está no lugar de sujeito. Isso, exatamente. A questão é essa, você não pode desejar pelo sujeito, né? Você não pode fazer os caminhos dele que você acha que seriam melhor para ele. Porque talvez esses caminhos façam esse sujeito sofrer muito e talvez não seja isso que ele precise. Não existe, essa é a grande angústia também de quem é analista em formação, que eu escuto muito, não tem receita. Você não tem uma receita para você chegar num atendimento e falar assim, eu sei o que você precisa disso, e pronto, aí o sujeito sai feliz da vida, você também tá tudo certo. Vocês reparam que a gente está falando que não é psicanálise também, né? Você está falando que é o que não é, né? Isso não é psicanálise. Isso não é. Isso não é. De fato, não é. Lacan vai falar sobre isso no seminário 7, né? Que é a questão do bem, do bem, do belo. Que é bem, do que é... Que é o seminário da ética, né? Voltamos para a ética. Voltamos para ética. Mas essa coisa de não ter regra e de não ter uma descrição de como fazer, né? Se o paciente falar A, você tem que fazer B. Isso é uma coisa que as pessoas que estão em formação ficam assim, meu Deus, mas como é que eu vou lidar com isso? Tem uma angústia, né, que vai aparecer. O discurso vem muito da universidade, né? Assim, muito é um discurso social, né, que circula muito no social. E que a gente para pensar, o discurso universitário ele é muito colado ao discurso da ciência, né?
É um discurso que tenta tamponar esse furo e que tenta dar respostas a tudo, né? Não é à toa que existem medicamentos para tudo e mais um pouco, né? Não Tem só uma medicamentos, coisa, como né? nomes, né? Para tudo. Assim, se você Sim. se angustia e sente 3 faltas de ar, 3 vezes no dia falta de ar, então o seu diagnóstico é esse. Se você sente Tem um 4, nome então para o isso. diagnóstico é outro. É uma coisa que Uhum. me causa um certo estranhamento, principalmente porque aqui na Alemanha isso é muito, muito levado a sério. Assim, não sei como é hoje a realidade aí da França, do Brasil, mas aqui a realidade é essa. Então, assim, precisa-se de um diagnóstico para toda e qualquer coisa. Então, esse sujeito precisa carregar esse nome do DSM-5, essa sintomatologia que corresponde a 3, 4 pontos dos sentidos, né? Do que eles descrevem. E aí eu me pergunto como isso anula esse sujeito e como isso tampona, assim, ele não vai conseguir saber sobre o que se trata isso a partir do momento em que ele já tem um nome, ele tem um medicamento, ele já Ele tem... pertence. Isso, ele pertence, sabe? É bem complexo de trabalhar dessa maneira. O sujeito se torna a doença, né? É muito O comum, nome pelo dele, menos na né? minha clínica. Sim. Não sei, né, de É, vocês, mas acredito que sim, né? O sujeito já chega, porque eu tenho depressão, porque eu tenho Isso, síndrome do pânico, porque eu isso. sou, na verdade não é eu sou depressiva, eu sou, né? E peraí. E aí é que tá, eu acho Fica que tão talvez confortável, né? não é? E Eu aí que sou tá, acho que a bipolar. psicanálise vem justamente, né, mudar esse lugar quando a psicanálise fala do singular, a ciência fala do padrão, coloca todo mundo no mesmo nível, né, dos sintomas, da padronização E a gente, o sintoma para a psicanálise quer dizer alguma coisa, não é um evento, é um dizer aí cifrado, né, e a gente cai no singular. Isso é uma ideia que Freud defendeu muito, né? Freud criou um novo discurso com a psicanálise. Só E isso que é interessantíssimo, porque... E foi um discurso criado pela sua paciente, né? Assim, foi a paciente que vira para ele e fala, não, deixa eu falar, pô, você tá me interrompendo, eu tenho coisas para dizer, eu que sei do meu negócio. E aí ele vai começando a entender isso de acordo com o que ele vai ouvindo dela. Mas o Freud, quando ele trabalha lá a psicologia das massas e análise do eu, ele vai trabalhar muito essa diferença, né, do grupo, dessa coisa que é fazer parte de um grupo, que você precisa pertencer a um grupo. E aí, quando você tem um significante que te resume, fica muito fácil você pertencer a um grupo, porque aí todos do grupo têm o mesmo significante, então é todo mundo igual, então tá todo mundo feliz. Só que isso te reduz a ser esse significante. E, ao mesmo tempo, tudo que está fora desse significante, que é oposto a esse significante, você começa a ver como algo que é contrário a você, que é inimigo. E aí vamos para o narcisismo da pequena diferença, né? E aí, quanto menor é essa diferença, mais irritado você fica, porque corre um risco de você se parecer de fato com aquilo ali. E isso aí é toda a lógica da identidade. Eu gosto da frase do Luiz Escovitch quando ele diz que a psicanálise é anti-identitária, porque a gente quebra isso, né? E isso, porque a identidade, nesse sentido, é uma identificação que você tem com o outro, que deixa de falar de você, né? Te cala coisas em você para que você pareça com o outro. Se a gente for parar para pensar, né, nas questões de gênero atualmente, quantas denominações existem no LGBTQIAP+, é uma necessidade de dar nome àquilo que não tem nome, né? Aquilo que é o impossível do sexo, né? Assim, enfim, é o furo. Mas, de alguma maneira, eu entendo isso que você fala, eu concordo plenamente com você, mas eu também penso que o estabelecimento dessas siglas múltiplas aí também fala de um lugar social para essas pessoas, não, né? eu não estou entrando nesse entendo, mérito. Eu estou falando da necessidade de dar nomes, entende? De identidade, de se colocar... taxar esse sujeito. Isso, de encaixar esse sujeito em algum grupo, essa necessidade, sabe?
Eu acho que as Sim. duas coisas estão bem ligadas, porque se você tem necessidade... Porque, na verdade, é o seguinte, uma coisa só existe quando ela é nomeada. Tá, Então, tudo se a sua posição sexual, né, se a sua relação com o sexo, ela não tem nome, é como se aquilo não existisse socialmente, e aí você se sente realmente rejeitado, com todos os direitos de se sentir, porque realmente a nossa sociedade é uma sociedade machista, Sim. é uma sociedade, enfim, com várias questões que a gente podia passar mais 3 dias falando. A questão que eu acho que você tenta levantar, Cami, é que a relação de qualquer pessoa com o sexo é sintomática. E o sintoma é singular. Ou seja, não existe uma forma de se relacionar com o sexo igual. Eu não me relaciono com o sexo da mesma forma que você, da mesma forma que Fernando, da mesma forma que Luiz. Eu acho que é nesse ponto que você toca. Eu acho que os dois pontos são muito importantes, porque a gente tem que pensar, né, na questão social e na questão singular do sujeito. Mas que bom que a gente está podendo levantar essas questões hoje, né? Isso já é um ganho enorme. E aí, isso também leva a... Né, isso veio à minha cabeça da questão das denominações, justamente pela questão da padronização. Mas voltando um pouco mais do que você estava falando, Ju, hoje, politicamente, a gente vive essa questão, né, da psicologia das massas, onde da questão da liderança, das identificações e das padronizações, e por aí vai. Também a gente poderia ficar aqui dias e dias. A identificação por um gesto, né? Eu entendo esse lugar identificatório, eu entendo esse movimento do sujeito, mas a que custo, né? Como uma coisa que analista gosta muito de fazer, a gente deixou mais perguntas do que respostas. Então, a gente continua com a pergunta o que é e o que não é análise, mas a gente vai seguir por aqui discutindo outros temas. Se você se interessa em discutir com a gente, pode seguir a gente no @papofuradopsi. A gente está no Instagram, no YouTube, nos streamers de... Como era o nome do coisa que a gente faz? Podcast, era isso que eu ia podcast. Volta. Olha esse negócio aqui que tá rolando, essa... Ih. Ficamos por aqui. Brincadeira, isso é muito clichê. Desculpa.